Eric Santos, amigo nosso, de longa data. Eu lembro que a gente se reunia muito. Você lembra que a gente fazia vários almoços, que a gente ia no América, lá do Guatemi e tal? Quando ele vinha de Floripa para São Paulo... Sempre encontrava com a gente. Sim, sempre foi. E ele contava a história, ele falava, puta, cara, tenho o sonho de construir uma empresa de marketing digital. E não era um negócio que não existia no Brasil ainda. Não existia, né? Não era claro o que ele queria fazer, que ia dar certo. Exatamente. E ele falava assim, pô, tem a HubSpot, todo mundo já conhecia a HubSpot, era um nome impressionante naquela época, não era esse monstro que é hoje, mas já era super impressionante. E foi no começo também do termo inbound marketing, Verdade. ficar conhecido, né? Então, começo, 2010, um pouco antes, talvez. Verdade. E ele, cara, eu quero construir essa empresa e o que mais me chamava a atenção é que eram muitos módulos, né? Na hora que ele explicava pra gente, cara, o que eu quero fazer é uma ferramenta de e-mail, eu quero fazer uma ferramenta de landing page, eu quero fazer lead scoring, eu quero fazer funil de vendas. Eu olhava para aquilo ali e falava, cara, é muita coisa. Eu não entendia quem ia ser o cliente dele. Porque era uma solução de automação, uma suíte de automação de marketing baseado no que a HubSpot tinha feito para o mercado brasileiro de pequenas e médias empresas. O SMB, né? Small and Medium Market Business. E daí, cara, vamos lá, enésima vez que eu contar essa história. E essa semana eu tive o Edson Rigonati no meu podcast, co-founder da Stella Investimentos, um dos primeiros investidores da RD, né? E a gente se conheceu tudo na mesma época, né? Eu, o Eric, o Edson e tudo mais, 2009 mais ou menos. Que foi o início desse boom das startups, né? Dessa fase que a gente vive hoje, que, né, de tantas empresas, os unicórnios de hoje em escala que estão surgindo, vem muito dessa fase que começou de 2010 em diante, né? Mas voltando ao ponto, a história né? O Eric, ele tinha, antes da Resultados Digitais, ele tinha uma produtora de aplicativos mobile. Praesto. Isso, Praesto, que concorria na época com Fingertips, com Ponto Mob e tudo mais. Em 2009 eu tinha Incuba. Eu conheci o Eric não por conta da Incuba, mas por conta de amigos em comum. E a Incuba já contratou a Praesto para fazer um app mobile para uma campanha da Ambev, então ele já foi meu fornecedor também, né? E aí a Praesto, que era essa produtora de aplicativo lá de Floripa, eram os 5 co-founders da RD. Verdade. Trabalhavam na Praesto, sob a liderança do Eric. E o Eric sempre foi muito estudioso, né? Então ele estudava ali em startup antes de todo mundo falar sobre. Ele tinha um blog. Tanto que você foi um dos primeiros entrevistados do Man in the Arena. Então ele estava na época com um blog chamado Manual da Startup, né? Que ele estava escrevendo sobre essas novas teses. E o Edson Rigonati lembrou isso. O Eric é muito fã dos playbooks e dos frameworks. Ele é muito estudioso, né? Demais. E aí uma vez, num café no Morumbi Shopping, eu acho, ele contou a história de que ele estava pensando em fazer algo como o HubSpot no Brasil, e eu juro que eu não entendi se ia ter mercado no Brasil. Porque eu falava, cara, mas se é para um pequeno empresário, esse pequeno empresário vai pilotar uma suíte de automação de marketing digital, onde esse cara ou contrata uma agênciazinha pequena, ou o sobrinho pilota o digital dele, né? Pilota o AdWords, faz o site, captura e-mail e por aí vai. Então eu não entendia a maturação eu achava que o mercado não estava preparado não estava educado para isso. Estávamos enganados, né? Totalmente. Porque, né? 1,8 bilhões de reais enganados, né? O que eu achei muito impressionante foi a execução dele, né? Sim. O manual da startup, que era o site dele, já era muito impressionante, já mostrava como ele conhecia muito desse mundo, né? E a gente vive muito de fases, né? Pô, teve um momento que a gente falou muito sobre Steve Blank, que era o Customer Discovery, que foi uma baita revolução. Daí daqui a pouco veio o Growth Hacking, tava todo mundo falando de Growth Hacking. Chanelis, né? Que cuida de Dropbox. Foi a primeira vez que eu escutei alguém falar de alguém realmente impressionante, foi o Eric, que falou do Chanelis, que falou, cara, esse cara aqui é a arma secreta das startups, porque ele é um gênio. E o Eric já tinha dissecado ele inteiro. Mas voltando para execução, o Eric, ele começou com um blog, cara. Isso que para mim foi o mais impressionante. A Resultados Digitais começou como um blog. Ele começou a gerar conteúdo direcionado para as pessoas que estavam com esse problema, né? Como eu, pequeno empresário, consigo chamar a atenção do meu cliente. Inbound marketing total. Total. Foi um dos primeiros caras a fazer isso. Começou a gerar os primeiros leads.
entrou em contato com os clientes, prestava o serviço manualmente, contratando ferramentas de terceiros. É exatamente isso. E percebeu a demanda, né? O MVP dele foi usar ferramentas existentes, todas desconectadas. Então, talvez, não sei se era SendGrid na época, mas ele usava, acho que talvez SendGrid para e-mail marketing, usava outra para landing page e tudo mais, e eles operavam as ferramentas. E ele falou no meu podcast, né? Acho que eu entrevistei o Eric 3 vezes, 2 vezes pelo Man the Arena, uma vez pré-resultados digitais, uma num RD Summit em Floripa, que ele chamou eu e o Miguel pra gente ser host de um episódio de Man the Arena no palco da RD Summit entrevistando ele, e mais recentemente, acho que em outubro do ano passado, quando provavelmente estavam nas conversas do Exit, né? Nesse bid TOTUS, entre né? TOTUS, Local Web, e o Edson Rigonati contou que tinha a opção do IPO também, né? Mas enfim, e o Eric ele contou de novo a história, né, em outubro do ano passado no podcast, que ele falou, a tese dele era, se o meu cliente não quiser um serviço que eu estou fazendo tailor-made manual para ele não vai querer uma ferramenta. Então esse foi o MVP dele.